Mateus 24:13. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém? Amém. Podemos ler todo mundo junto? Aquele... Aleluia, o ensaio foi bom. Vamos lá de novo. Aquele... Aleluia. Podeis sentar. Podeis sentar. Eu vou ministrar uma palavra hoje à noite para vocês. Eu sei que hoje teve um batismo muito especial aqui. Eu fui almoçar hoje na casa de um irmão precioso e o pastor Rodrigo estava muito feliz, porque a família está crescendo, porque essa igreja está rompendo, prosperando. E eu sei que tem muita gente começando aqui uma carreira hoje. Muita gente recebeu Cristo, se batizou. E é isso que a Bíblia nos ordena, são mandamentos, não são sugestões. Receber Jesus é um privilégio que nós temos. E eu quero contar uma história para vocês de uma experiência que eu tive esse ano. Esse ano eu fui para Jerusalém correr a maratona. Tem uma foto minha aí, eu acho que eu fui correr a maratona lá em Jerusalém, né? E foi minha primeira maratona internacional. Eu, na realidade, sou um corredor amador. Estou tentando chegar lá. E a minha primeira maratona foi logo a maratona de Jerusalém. A gente estava ali com o pessoal de uma outra igreja preciosa, o pessoal do Bola de Neve, né? O pessoal do Bola Running. E eu fui numa caravana com eles, 56 pessoas. E eu já corria. E eu falei, olha, eu vou correr lá em Israel. Então me preparei, treinei, né, fiz um esforço muito grande e corri. E consegui chegar, tem uma outra foto nossa aí, consegui chegar, né? Consegui receber minha medalha. Consegui passar a linha de chegada. Tem um chip que você recebe, então você vai passando pelos sensores. E aí no final você recebe uma medalha que você completou a prova. E eu recebi aí uma medalha. Bom, o que é que eu quero falar para vocês? Correr uma maratona não é como correr uma corrida de 100 metros. O homem mais rápido do mundo hoje se chama, eu acho que ainda é ele, Usain Bolt. É um jamaicano, né, que nasceu para aquilo dali. Ele tem no DNA dele corrida de velocidade. E eu acho que o Usain Bolt ele consegue cruzar 100 metros em pouco menos de 10 segundos. Ou seja, ele corre alguma coisa entre 10 metros por segundo. Acho que é uma coisa assim, né? O cara é um monstro. Mas correr uma maratona não é igual uma corrida de 100 metros. Uma maratona, ela requer um certo ritmo, porque ela dura muito tempo. Se você tentar correr uma maratona, como você corre uma corrida de 100 metros, você não dura a primeira meia hora. A maratona ela é demorada. Então, eu tive essa experiência de ver lá aquelas milhares de pessoas largando, eu era uma delas, e quando a gente larga, ninguém acelera. Todo mundo começa bem devagarzinho. Porque o importante não é o começo da maratona e nem o meio da maratona. O importante é você chegar no fim. É você cruzar a linha de chegada. E a nossa caminhada com Jesus, ela é a mesma coisa. Ela não é uma maratona de 100 metros. Uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona que dura uma vida inteira. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, dia a dia, e siga-me. Essa é a mensagem que Jesus nos dá, de que a vida com Ele, a caminhada com Ele, é algo que é para ser feito de uma forma que leva a vida inteira.
É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para que nós possamos, a cada dia, desfrutar da bondade de Deus, para chegarmos até o fim do dia caminhando com Ele, para no outro dia recomeçarmos a mesma jornada. Agora, a decisão de nós recebermos Jesus, como muitos fizeram, e a decisão de se batizar, é só um primeiro passo diante da maratona que vocês vão ter durante a vida inteira. Agora, fica uma pergunta: por que que às vezes é tão difícil a gente concluir a maratona? Por que que é tão fácil, muitas vezes, a gente contemplar pessoas que outrora começaram a caminhar na fé conosco e hoje já não estão mais ao nosso lado? Irmãos, eu me converti em 1999, ou seja, agora em fevereiro, fizeram 24 anos. E eu tenho um privilégio, uma graça de dizer, isso não é mérito meu, mas é algo que eu tributo a Deus, que eu nunca me afastei dele. Isso não significa que você tenha os seus altos e baixos. Eu fiquei muito tempo na minha vida como crente montanha-russa. Eu sempre falo disso. São aquelas pessoas que hoje estão cheias do fogo, amanhã estão meio desanimadas, às vezes estão muito alegres, depois estão em dificuldade. E por incrível que pareça, isso faz parte da vida cristã. Desafios, lutas fazem parte. Mas a coisa mais importante, lembra, não é o começo e nem o meio, mas é o final de como você vai chegar diante de Deus. Oséias capítulo 11, versículo 7, o próprio Deus diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O próprio Deus reconhece isso, que a nossa tendência natural, adâmica, é de se afastar dele. Vocês lembram de Adão no paraíso? Adão tinha Deus como discipulador. Então, se você está exigindo muita coisa aí do seu discipulador, cuidado, porque Adão era discipulado por Deus e mesmo assim caiu. E com um agravante, porque Adão não foi gerado de uma semente pecaminosa como nós. Adão era puro, discipulado por Deus, e ainda assim caiu. Que dirá nós? A Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não cai. Mas o próprio Deus reconhece isso, que a nossa tendência é se afastar dele, é fugir dele. Então esse termo, desviado, eu nem gosto muito dessa palavra, deixa para lá. Mas o termo que novo agora é desigrejado, Desigrejado. Então a gente está vivendo uma onda de desigrejados hoje. O IBGE fala que nós, evangélicos, hoje no Brasil, somos, acredite ou não, quase 40% da população. Quase 40%. E que nos próximos 20 anos, nós evangélicos seremos maioria no Brasil. Nós vamos ultrapassar 51%. E esse é um número maravilhoso. E eu creio que Deus está vencendo e que Deus está fazendo grandes coisas. Eu não sou da linha que está tudo ficando pior. Porque, para você entender uma coisa, há 50 anos atrás, crianças pequenas eram escravizadas, pessoas eram mortas. E hoje não. Hoje nós estamos cada vez vivendo uma civilidade maior. Então eu creio que Deus está trabalhando. Agora, é verdade que nós estamos vivendo tempos diferentes. Quando eu olho para a igreja de 25 anos atrás, eu vejo uma igreja que era antes dessa era coaching, Eu não sou contra os coaches, eu só quero que eles morram e nasçam para Cristo. Então,
Mas é bem da verdade que nós temos hoje uma teologia muito forte entrando nas igrejas, que tem mudado um pouco a expectativa e a associação do evangelho, e tem colocado a gente, às vezes, numa armadilha do sucesso. Você pega as pregações antigamente, quando eu me converti, era aguardando a volta de Cristo, né? Eram orações sobre como orar e permanecer na presença de Deus. Eram orações sobre libertando-se dos pecados. Eram estímulos sobre libertação, sobre oração, sobre jejum. Isso eram as pregações há um tempo atrás. É lógico, o mundo muda, as coisas mudam, mas não podemos deixar os princípios de lado. Porque hoje nós temos 7 passos para isso, né? 12 passos para aquilo, né? 3 passos para alcançar não sei o quê, destravando aquilo, ativando não sei o quê, rompendo com não sei o quê, superando não sei o quê. Então, não se tem mais uma pregação voltada para uma expectativa em Deus, mas uma pregação voltada muitas vezes, muito hedonista, voltada para o homem, para que ele supere, para que ele rompa, para que ele consiga alcançar, né? 7 passos para alcançar a prosperidade, né? 3 passos para romper o medo. Não estou dizendo que isso não é válido, mas a gente tem que sempre procurar equilibrar a balança. Balança desequilibrada não agrada a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar retomando o passado, mas eu estou dizendo aquilo que eu falei, nós temos que ter cuidado em preservar os princípios. E os princípios é o que está escrito na palavra. Não podemos fugir da palavra. Agora, por que as pessoas estão se desengrejando, né? Qual é essa expectativa de que a pessoa está toda hora, parece que toda hora a pessoa está buscando alguma coisa e por ela não encontrar no arraial, no meio da igreja, ela prefere às vezes sair. Ela prefere às vezes deixar o congregar, deixar o dia a dia, a coisa simples. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos com vocês. Aleluia. Mas eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte: não existe uma vida diferente daquilo que a Bíblia nos propõe. Não existe um atalho, uma maneira diferente daquilo que nós vivemos. É fato que as coisas de Deus não são fáceis. Mas a gente tem criado tanta expectativa, que a gente esquece do futuro. A expectativa está sempre voltada para o presente, para aquilo que eu posso viver agora, para aquilo que eu posso conquistar agora, para aquilo que eu posso superar agora, para aquilo que eu posso ter agora. Parece que se a pregação não volta para mim com um prêmio, com uma recompensa, com algo assim que eu possa conquistar, parece que não faz sentido. E não é isso que a gente vê. A gente vê Jesus falando sobre assuntos que até incomodam. Ele fala assim: bem-aventurado quando forem perseguidos. Gente, ele diz: regozijai-vos. Quem em sã consciência vai ficar alegre por estar sendo perseguido? Quem em sã consciência vai ficar feliz? Rapaz, não sabe o que aconteceu? Chegou um chefe novo lá na empresa. Cara, o cara está só me perseguindo porque eu sou crente. Rapaz, estou muito alegre. Não. A nossa tendência qual é? É chorar migalha. É dizer assim: Pastor Rodrigo,
ore por mim. Ai, o meu chefe é endemoniado, ele está me perseguindo. É o demônio que entra nele e fica me oprimindo. Irmãos, 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É o demônio nele que tem que ficar oprimido com você. É o demônio nele que tem que dizer, rapaz, tem um crente lá, eu não estou conseguindo. É um macumbeiro lá na empresa, ai, tem um macumbeiro lá, nossa, ele deixa tudo carregado, está todo mundo oprimido. Rapaz, é o macumbeiro que tem que dizer, rapaz, tem um crente lá, eu estou tentando fazer uns trabalhos lá, uns despachos, e a coisa não está dando certo. Porque maior é o que está em nós. Agora, veja como sempre tem uma coisa diferente daquilo que a gente espera. Jesus, ele não falou nunca sobre nós conquistarmos alguma coisa, ele não falou nunca sobre nós sermos pessoas que andássemos eternamente ou sempre em vitória. Mas Jesus, ele foi enfático em Mateus 24:13, quando ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, veja o que ele mesmo fala em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, as pessoas vão tentar tomar a tua coroa. Coroa fala de salvação. Olha outro versículo, você quer? Um outro versículo muito, muito bom. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Note, como tudo que nós temos, Apocalipse 2,4 diz assim: contra você, porém, Deus falando, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Deus está sempre apontando para o fim. E a gente, muitas vezes, com os nossos olhos, estamos sempre vendo só o imediato. Agora, veja bem, por que as pessoas estão se desviando? E isso não é novo. Esse negócio de desegrejado, desviado, isso não é uma coisa nova. Talvez alguma roupagem é nova. Mas a coisa em si é antiga, porque Paulo já advertiu os Gálatas para que eles não se desviassem do Evangelho. Paulo já estava ali advertindo os coríntios para eles tomarem cuidado. Isso é coisa que remonta o começo da igreja. Agora, por que as pessoas estão se desigrejando? Eu vou te dar aqui 4 razões, não são todas, eu não tenho essa pretensão, mas eu vou te dar aqui 4 razões que eu considero as que são principais. A primeira, e eu já toquei muito nesse assunto, são expectativas mal direcionadas. Expectativas mal direcionadas. Sabe, eu acho que o pastor Rodrigo falou uma frase que me tocou hoje aqui. Ele disse assim: toda ingratidão tem sua raiz no esquecimento. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós entendemos de onde Ele nos tirou, do lamaçal do pecado, da cegueira, da imundície de vida que nós vivíamos, e agora nós caminhamos com Ele acima das regiões celestiais, nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós recebemos uma nova identidade. Isso é muito lindo. Mas o diabo, ele tem os seus artifícios. E um dos artifícios, muitas vezes, do inimigo é em colocar na nossa mente esse evangelho das Arábias. E muita gente corrobora com isso. É um evangelho que parece que Deus é o gênio da lâmpada. Não, eu vou orar e Deus vai fazer. Não, eu estou pedindo a Deus, Ele vai dar. Não, eu tô crendo porque, afinal de contas, eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, eu mereço. E todo merecimento diante de Deus tem um não como resposta. Quando você acha que você merece alguma coisa, é sinal que o céu vai se fechar para você. Porque nós temos que entender que a única coisa que nós merecíamos era o inferno.
E pela graça e a bondade dele, ele nos salvou. Só isso, aliás, é a única coisa. Falo só, mas não no sentido de ser pequeno, mas essa única coisa já é suficiente para nós sermos gratos a Deus pelo resto da vida, se a gente não vê um milagre, se a gente não vê nada. E ele é tão bom, que quando nós nos alegramos nisso, nós liberamos na nossa vida muitas outras coisas. Por isso que muita gente vê milagre, vê bênção, vê cura, vê porta aberta. Por quê? Porque é alegre com a salvação. E tudo que ela recebe das mãos de Deus, ela não está preocupada, porque ela está mais preocupada em olhar para a face dele. Agora tem gente que acha que faz assim e Deus tem que fazer. Porque se Deus não fizer, eu fico chateadinho. Eu já ouvi irmão falar isso. Eu estou triste com Deus, porque a minha mãe está doente e Deus não a cura. Deus não é obrigado a curar ninguém. Deus não é obrigado a dar porta de emprego para ninguém. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele faz porque Ele nos ama. Mas Ele não tem uma obrigação conosco. Essa ideia coach de que você oferta, encosta Deus na parede, Deus tem que te abençoar, irmão, isso é do inferno. Porque o Deus que nós servimos, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os anseios do nosso coração. Ele conhece os nossos desejos e Ele derrama sobre nós bênçãos sem medida, é o que a Bíblia diz. Agora tem gente que fica esperando uma vida de pudim de leite. Gente, Jesus disse, e Ele foi muito sincero, se tem uma coisa que você não pode reclamar de Deus, é a sinceridade e a clareza, porque o pecado de Davi está lá, as lutas dos profetas estão lá, está tudo lá. E Ele disse o seguinte sobre nós, Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições. Por que a gente espera que vai ser diferente conosco? Por que se cria essa expectativa de que vai ser um mar de rosas, quando isso nunca é prometido na palavra? Ele diz que nós vamos ter lutas. Ele diz que a porta é estreita. E sabe, para nós às vezes é pior. Eu vou te explicar por quê. No mundo, nós vamos ter 3 grandes desafios. O mundo, aliás, na vida, nós vamos ter 3 grandes desafios. O mundo, o diabo e nós mesmos. O diabo são as lutas espirituais, as batalhas espirituais que a gente vence com oração, que a gente vence no campo da batalha, no jejum, que a gente vence ali de joelho no chão. Sabe, seu filho não está querendo seguir os caminhos do Senhor, jejue por ele, ore por ele, bote o joelho no chão. Eu duvido que se você fizer um propósito com o seu Senhor, eu vou orar pelo meu filho e vou jejuar por ele até o Senhor voltar. Toda quarta-feira vai ter um culto de adoração aqui em casa pela vida do meu filho, se o Senhor resgatar ele. Continue. Antes de você morrer, você vai ver seu filho, um homem de Deus, restaurado, transformado. Persevere nisso. São as lutas espirituais. Agora, você luta contra o diabo. Agora tem as lutas que a gente luta com o mundo, com as pessoas, com gente ao nosso redor. Gente é gente. E eu digo que para o crente é pior, porque a Bíblia não manda a gente ignorar, a Bíblia não manda a gente evitar, a Bíblia não manda a gente amaldiçoar, não. A Bíblia manda a gente bem dizer. E se ele tiver sede, você dá água. E se ele tiver fome, você dá comida. E a Bíblia manda você perdoar. E o que é pior, a Bíblia manda você amar o inimigo. Olha que desafio. E aí nós temos os desafios nossos, os desafios pessoais. Que a gente tem que vencer a nossa procrastinação. A gente tem que vencer, às vezes, um pecado oculto. Porque tem pecado que só Deus conhece, só Deus sabe. A gente precisa de confessá-lo para alguém, para pedir ajuda. É o que a Bíblia diz. A gente confessa para Deus para ter perdão, 1 João 9, e purificação. Mas confessa para alguém, para ser liberto, para ser curado.
a gente tem que lidar com o nosso orgulho, a gente tem que lidar com a nossa preguiça, a gente tem que lidar com muitos desafios nossos. Aonde que está escrito que nós não teríamos que passar por lutas? Outra coisa que leva as pessoas a ficarem desigrejadas são problemas de relacionamento dentro da igreja. Problemas mal resolvidos. Irmãos, eu não conto, infelizmente, quantas pessoas eu vi na minha caminhada. Gente que profetizava, gente que sapateava, que rodopiava, e eu ficava babando de inveja. Eu confesso que no começo da minha caminhada, pastor Rodrigo, eu vi os irmãos, porque eu sou um cara assim, eu sou nordestino, eu sou cearense. Jesus era cearense, aleluia, andava de jumento, todo mundo sabe que. Mas eu confesso que eu ficava, por ser cearense, por ser essa pessoa assim, mais assim, mais direta, essa raiz assim, mais crua. Eu vi às vezes um irmão, chegava, aleluia. O irmão parece que vinha assim zen, sabe? Parece que vinha no... Aí uma vez nós estávamos numa reunião e falaram assim, quem é Jesus para você? E eu falei, Jesus é tudo para mim. E aí para o irmão perguntaram, quem é Jesus para você? Aí ele disse assim, o Senhor é a essência do meu ser. Eu falei, meu Deus, estou longe. Às vezes eu para reunião de oração, né? Eu sou da época que fazia círculo de oração nas casas para orar, saiu um irmão falando umas coisas lá para as irmãs e tal, mistério, e eu ficava, meu Deus, estou longe. Mas sabe, muitas dessas pessoas já não caminham mais com Cristo. Se desviaram, se afastaram. E eu com o meu jeitão bruto, brabo, um dia Deus me visitou e disse assim, meu filho, eu quero que você seja exatamente isso aí que você é. Eu tentava fazer a voz, Senhor, né, tal. Não tem voz não, irmão. Não tem voz, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus olha lá, que isso? Por que ele ora desse jeito? Quando fala comigo. Não tem voz não, irmão. É você e você. Deus te conhece. Sabe? E a gente fica se apegando a ele, tentando nos convencer de que a gente vai estar melhor fora da igreja. E fica dizendo, o evangelho home office. Não, eu vou orar em casa. Você visita o irmão, cara, você nunca mais... Pastor deve ter passado por isso já. Eu nunca mais te vi lá no ajuntamento. Ele diz assim, pastor, eu estou orando em casa e lendo minha Bíblia em casa. A vontade de dizer assim, tá bom, irmãos, eu te vejo daqui uns dias, quando você chegar lá em Hebreus, quando diz que não deixe de congregar. Então, quando você lê esse versículo, você volta, porque é um mandamento. Agora o irmão fica se sentindo assim, superior, porque ele diz assim, na igreja só tem hipócritas. Irmão, sempre cabe mais um. Sempre tem espaço para mais um, sempre. Pode vir que está todo mundo aqui precisando de graça, de bondade, de favor de Deus. Eu não estou dizendo porque as pessoas confundem, acham que igreja é lugar de fazer negócio, acham que igreja é lugar de você ter relacionamento com todo mundo. Não, irmão, você vai encontrar as pessoas aqui para fazer um churrasco, você vai encontrar as pessoas aqui que você vai ter mais afinidade, outras menos afinidade. Amar não significa que eu tenho que estar junto de todo mundo, até mesmo que uma igreja grande dessa você não consegue. Mas você vai ter as pessoas aqui que você vai ter sua afinidade. E não é para fazer negócio, não é para você pedir emprego ou fazer qualquer coisa. Na igreja é lugar de comunhão, de ouvir a palavra de Deus, de ajuntamento, de congregação. Igreja é lugar de serviço. Então a pessoa, ela mesma entendeu o conceito de igreja errado e ela fica, não vou mais congregar não. Eu não vou mais congregar não, porque eu vou ficar em casa, principalmente agora depois que nós tivemos, o que nós tivemos aí, 2 anos, as pessoas assistindo o culto em casa, muita gente acha que isso é suficiente. Aí ela ouve um, ouve outro, ouve o pastor fulano, pastor ciclano, pastor não sei o quê, pastor não sei quem. Gente, o melhor pastor do mundo é o nosso. O melhor pastor do mundo é o meu pastor. É o melhor pastor, sabe por quê? Porque o artista lá da internet, eu não estou criticando aqui eles não, porque realmente assim, chega a ser quase uma coisa artística. Assim, o jeito de pregar, os cortes, né? Agora tem os cortes, né? Tem as coisas. Irmãos, eu nunca fui iludido com isso. Nunca. Eu sempre olhei para o meu pastor, que é o homem que eu tomo café,
que é o homem que tira meus carrapichos, que é o homem que vai na minha casa. Uma vez o pastor ele ficou reunido comigo lá nos Estados Unidos. Eu estava muito triste, passando por um momento muito difícil. E ele ficou, nós estávamos em viagem lá, visitando as igrejas nos Estados Unidos. E ele ficou todos aqueles dias me convidando para conversar e eu fiquei evitando. Aí chegou uma noite lá no Texas e estava eu e minha esposa. E eu sabia que eu estava evitando ele. E quando deu 1h da manhã, ele bateu na minha porta. Minha esposa tomou um susto. E ele falou: Marcílio, eu não posso ir embora sem conversar com você. E nós ficamos ali até 3, 4 horas da manhã, porque no outro dia, bem cedinho, a gente ia pegar o voo. Esse é meu pastor. Posso ouvir pastores na internet, acho muito legal. Alguns me edificam, outros eu desligo logo. Mas enfim, o pastor que eu admiro, que eu amo é o meu. Porque é o que Deus me deu. A mulher que eu amo é a minha. Porque foi a que Deus me deu. A filha, eu só tenho uma filha, vai estudar agora nos Estados Unidos, em agosto, já estou. O pai chora depois, a mãe já está chorando antes. Vai estudar lá nos Estados Unidos, vai fazer psicologia para entender melhor o pai. Mas a filha que eu mais amo é a minha, porque foi Deus que me deu. É a gratidão de ser grato com o que Deus me deu. A melhor igreja do mundo é a minha. Sabe, irmão, se você ver uma outra igreja, se você passar por aí e ver outra igreja e achar que aquela igreja é perfeita, não entre, por favor, senão ela já vai deixar de ser. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, existe olhos perfeitos. E a Bíblia diz: se teus olhos forem bons, tudo que você vê vai ser bom, vai ser luz. Agora, se já viu uma pessoa que bota defeito em tudo, a Bíblia diz, é porque os olhos dela são maus e tudo que ela vê é trevas. Pessoas se desviam por quê? Por causa dos cuidados do mundo, sabe? Elas querem atalho. Elas acham que elas vão de alguma forma, elas têm uma ilusão de que de alguma forma, elas sendo livres para fazer coisa errada, elas vão conseguir ter sucesso. Ah não, então tem um negócio aqui que é meio errado, mas como eu sou crente eu não posso participar. Então eu vou ter essa falsa ilusão, vou me desviar para me poder fazer alguma maracutaia, alguma coisa, ou ter esse emprego, ou ter esse tipo de coisa. Atalhos, atalhos. Gente, nós não vivemos de atalhos. A Bíblia diz lá em Provérbios 6:6, para a gente ter com a formiga, ao preguiçoso, tem que trabalhar. A Bíblia diz que o trabalho enaltece o homem. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não existem atalhos para a gente poder ser bem sucedido. Só existe uma coisa para você ser bem sucedido: é trabalho. Trabalho. Porque que as pessoas, eu lembro de Asaf tinha inveja. Asaf, salmista, ele disse: ó Senhor, por que o mundo prospera? Nós não podemos ficar preocupados ou iludidos com a prosperidade do mundo. Talvez o mundo prospera porque eles têm certos princípios que às vezes eu vejo que faltam nos crentes. Como controle financeiro, fidelidade a Deus, uma boa gestão das suas finanças. A Bíblia diz assim: honra o Senhor com todos os teus bens. É o que a Bíblia diz. Honra é investimento mais reconhecimento. Honrar não é só dar um abraço, honrar não é só ter palavras, mas é investir. Você quer honrar sua esposa? Invista nela. Invista na sua esposa. Você quer honrar seus filhos? Invista nele. Eu estou honrando a minha filha agora. Deus me deu uma condição de mandar minha filha estudar lá na América, lá nos Estados Unidos, porque eu estou vendo pastores e pessoas que os filhos estão indo para as faculdades aí se perdendo, porque as faculdades estão verdadeiros antros, verdadeiros domínios de uma mentalidade marxista, horrível. Você manda seu filho, um crente, um menino bom, uma menina boa, volta de lá, um homossexual, uma lésbica, cheio de ideias de esquerda. E Deus está me dando graça para me mandar minha filha para bem longe disso, para uma faculdade cristã. Por que as pessoas se desviam? A indiferença no dia a dia. Elas não oram mais. Sabe, eu cheguei hoje atrasado aqui, eu pedi perdão ainda para o pastor Rodrigo. Ele disse: chega uns 15 minutinhos antes aqui para a gente tomar um café, pastor, mas eu estava orando, pastor. Estava chapado na presença de Deus. Irmãos, eu tenho 24 anos de convertido, mas eu sou apaixonado por Jesus.
Eu não posso crer de levar uma vida indiferente a esse Deus. Eu não posso crer de não acordar de manhã e dizer bom dia, Espírito Santo, eu te amo. De botar um louvor no meu carro, de ouvir uma pregação muito boa, de ler minha Bíblia, sabe? Não importa, Marcílio, mas você já foi mais de 300 vezes para Israel? Você conhece a Bíblia de cor e salteada, decorada? Você prega, você ministra, você faz isso, sim. Mas o fazer não é tão mais importante quanto o ser. Eu quero ser, irmãos. E você é no secreto. Sabe, quando Elias orou para que não houvesse chuva, ele orou 3 palavrinhas: não vai chover, não houve chuva. Mas, e foi em público. Mas quando ele orou para chover, irmãos, ele orou muito, 7 vezes em secreto, para que chovesse. Então, falo para você, você quer que chova na sua vida, você quer viver uma vida com Deus, ore mais, jejue. Irmãos, todo cristão tem que jejuar pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana. Se você não tem razão para jejuar, jejue pela sua família. Então toda quinta-feira, eu não tomo café da manhã, eu não almoço, eu não janto, ou o dia todo, eu não sei, mas ali, eu estou jejuando pela minha família. Se você não tem nenhuma razão para jejuar, jejue pela sua família. Mas pessoa que não ora, que não jejua, que não se enche das coisas de Deus, é um tal de série para cá, série para lá, série disso, vídeo daquilo. Irmãos, nós estamos sendo todo dia bombardeados de entretenimento, bombardeados em redes sociais, com todo tipo de assunto. Agora, há pouco tempo, nós vimos irmãos que você encostava no irmão e saía de perto, porque o irmão só falava de política. Só falar de política. Eu disse, irmão, você está orando por isso tudo? Você está jejuando por isso? Porque falar é fácil. Se encher dessas coisas, a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Mas não tem interesse pelas coisas de Deus, não tem interesse em crescer, em ler um livro, em participar de uma conferência. Gente, eu faço questão na minha igreja, eu tenho 24 anos, eu faço questão de servir na minha igreja. Eu falo, pastor Eibe, todos os preletores que chegar, eu vou pegá-los no aeroporto, eu vou levá-los para almoçar, e às vezes o tesoureiro da igreja diz assim, Marcílio, cadê o recibo do almoço? Porque eu levo os homens só em restaurante caro. Eu digo, rapaz, Deus me deu dinheiro, foi para isso mesmo. Eu levo os caras em restaurante bom, e ele diz assim, cadê o recibo do almoço? Eu digo, mas o recibo está aqui, ó. Recibo sou eu. Por quê? Porque eu tive o privilégio de sentar com aquele homem de Deus. Imagina, irmãos, o privilégio que eu tenho de sentar com os maiores pastores do Brasil que você imaginar aí. Eu sento para comer com eles e fico, pastor, como está lá a igreja? Como que está? Como que o senhor faz para orar? Como que o senhor faz no seu dia a dia? E fica aqui, ó, só recebendo. Eu tenho que pagar, irmãos. Eu tinha que dar uma oferta para ele ainda, porque o cara ministra a minha vida. Gente que não quer servir na igreja, indiferente, sabe? Não, já tem gente demais. Já não, sabe? Não quero ser voluntário. Sabe? Rapaz, coisa que mais faz você crescer é servir na obra do Senhor. Não tem nada que te faça crescer mais em relacionamento, em conhecer pessoas. Mas pessoa não tem alegria de servir. Não tem alegria ouvindo o testemunho dos irmãos. Sabe, tem gente que ouve um testemunho, em vez dele ficar alegre, dele ficar feliz, não, ele fica com inveja, ele fica chateado. Olha aí, ó, Deus está fazendo na vida dele, não está fazendo na minha. Deus está fazendo aí, ó, parece aquele irmão do filho pródigo. Você tem que ser totalmente indiferente ao mundo, irmãos. Não deixar o mundo te influenciar e se encher da palavra, se encher de Deus. Provérbios 3:6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer essas coisas. Temos que reconhecer essas coisas, para que a gente possa pedir a Deus misericórdia. Deus me ajuda, porque eu estou indo nesse caminho, eu estou me desviando.
Eu venho para a igreja, o pessoal do louvor levanta a mão, o cara fica assim, ó. Nem levantar a mão ele levanta, levanta assim, o máximo que ele faz assim. Mas quando vai ver um jogo, não sei o quê, então. Sabe a escalação de todo o time? Pergunta quem são os 12 apóstolos. Ele só lembra de Pedro, Tiago e João. Eu não estou dizendo que você não goste de filme, eu gosto de filme. Eu não gosto de jogo. Não gosto de jogo, mas gosto de assistir filme, assistir uma coisa. Ultimamente eu estou andando muito sem tempo para essas coisas. Eu não estou dizendo isso, há tempo para tudo, Eclesiastes fala. Mas tem gente que é tão cheio das coisas e pouco cheio das coisas de Deus. Você tem que ser cheio de Deus, irmãos. Quando as pessoas encostarem em você, você tem que exalar o bom perfume de Cristo. E o que é que vai acontecer? Eu já estou terminando, se você fizer isso. Eu vou te dar 6 coisas. Eu vou te dar 6 pontos. Se você perseverar firme na fé. Se você perseverar. Se você entender que a vida é uma jornada, que a vida é uma maratona. 6 coisas vão acontecer com você. A primeira, você vai ser cheio de paz. Jesus disse em João 14, 27, não tem os versículos aí, mas eu vou ler bem rápido. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Se você permanecer firme em Jesus, se você se encher da palavra, se você servir na sua igreja, se você caminhar com Deus, se você quiser ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter paz. Você vai ter maturidade e revelação a longo prazo, você vai gerar muito fruto. Eu gosto de João 15,16, que diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi, vos dei o meu nome, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda. O que Jesus está dizendo é, eu dei meu nome para vocês. E se vocês ganharem pessoas, evangelizarem, frutos permanentes, tudo o que vocês pedirem, Ele vai conceder. Vocês vão ter alegria. Tem outro que diz assim, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vocês vão ter fruto. Alegria. Tenho-vos dito que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Está lá em João 15:11. A quarta coisa que você vai ter se você ficar firme com Deus, favor do alto e prosperidade. Lá em Provérbios 3,4 diz, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Assim achará favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Quando você é uma pessoa cheia de Jesus, até as pessoas ao seu redor, reconhecem a sua boa reputação. E você vai ter favor do alto e prosperidade. Quantos negócios eu já fechei? Quantas coisas eu já fiz, porque as pessoas reconhecem que Deus está comigo. E elas me dão um favor dela. E isso traz prosperidade para a minha vida. Quinta coisa, proteção, socorro e auxílio de Deus. Salmos 33:18, o salmista diz, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E a sexta coisa, e não menos importante, e é o último slide. Sabe o que é que nós vamos ter se nós perseverarmos com Deus, se nós caminharmos com Deus, chegarmos até o fim com Ele? Nós vamos ter vida eterna. Apocalipse é um dos meus versículos preferidos. Diz assim, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando eu quero terminar com essa história, quando o Ministério de Louvor pudesse vir aqui, seria tão bom. Quando Fidel Castro venceu a batalha de Sierra Maestra e conseguiu conquistar Cuba, ele pegou todos os pastores, todos os líderes religiosos, e
colocou eles presos. E eles tinham uma noite para negar Jesus. E no outro dia, eles eram levados ao paredão. E numa dessas ocasiões, um pastor chamado Irmão Hernandes, pastor Hernandes, ele foi levado até lá, empurrado pelos cubanos, e falaram para o irmão Hernandes o seguinte: "Hoje, você vai negar Jesus." E Hernandes falou: "Não, eu não nego o meu Senhor." Então trouxeram a família do Hernandes amarrada e vendada. Pastor Hernandes tinha uma filhinha de 4 anos e uma de 5. E a sua esposa ali, amarrada e vendada diante dele. E pegaram a criança de 4 anos e colocaram no paredão. E perguntaram para o pastor Hernandes: "Nega Jesus, esta fraude." E o Hernandes, com o coração explodindo por dentro, ele olhou para a filhinha dele vendada, amarrada, e ele começou a cantar: "Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vuelo mais." E metralharam a filhinha de 4 anos do pastor Hernandes. Depois pegaram a filhinha dele de 5 anos, colocaram no paredão e falaram assim: "Nega este impostor, Jesus Cristo." E o pastor Hernandes, chorando, em prantos: "Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vuelo mais." E metralharam a filhinha dele de 5 anos. Então pegaram a esposa do pastor Hernandes, colocaram ela no paredão. E ele não aguentou mais, e ele disse: Não, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu vou te negar, Senhor, eu não aguento. E a esposa do Hernandes, vendada, com as mãos para trás, ela disse: "Não, Hernandes, não lhe negues o nome de Jesus, não lhe negues, Hernandes, nós estaremos com ele ainda hoje, Hernandes, daqui um pouquinho estaremos com ele, não lhe negues, Hernandes, não lhe negues, porque eu quero ver Jesus, eu quero estar contigo e com nossas filhas." E o Hernandes então começou a cantar: "Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E mataram, metralharam a esposa de Hernandes. Depois pegaram o Hernandes, colocaram no paredão. Pastor Hernandes e muitos outros pastores foram mortos por não negar sua fé. Vamos ficar em pé. Sabe como foi que o irmão Hernandes fez? Quando falaram: "E agora? És tu vida, nega este impostor Jesus Cristo." E a resposta do Hernandes foi: "Estou seguindo." Mais forte: "A Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo
atrás não volto, não volto mais. Estou Seguindo Siga Jesus. a Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Esse mundo vai passar, tudo vai passar, mas nós um dia estaremos com Ele lá na glória. Não interessam as lutas, não interessam as perseguições, não interessa nada que você passe aqui, porque a fração que você vive aqui não se compara à eternidade que você vai viver com Ele. Não volto mais. Se você está aqui nessa noite, Estou seguindo. se você está aqui nessa noite, Jesus Cristo, e você pode estar desviado, pode estar desigrejado, pode estar até se sentindo como um galho seco por dentro. Nessa noite, eu quero te convidar para vir aqui à frente, para dizer: eu quero seguir esse Jesus, eu quero caminhar com esse Jesus. Não interessa o que eu passei, não interessa o que eu estou passando. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você também nunca conheceu Jesus, nunca aceitou Jesus, Jesus disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero te desafiar nessa noite para ter um encontro com esse Jesus, para conhecer esse Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não